Gente, voltamos para mais uma live, agora reta final. Um papo com o pastor Eduardo, com o nosso irmão Eduardo, Dudu, mais conhecido como Dudu. Engraçado que lá na Batista, o apelido dele era Dudu e o meu era Fabinho, né? Mas, gente, é muita benção. Falar de intimidade, a gente tem muito assunto para falar ainda. Olhei para ele, uma live só não vai dar. Uma live só não vai dar. Voltamos. Eu falei contigo que uma live só não ia dar, viu? O assunto é. A resenha, A a resenha resenha. é profunda, né, irmão? Uma hora não dá, cara. Uma hora não dá. Quando a É gente muito começa a bom, se aquecer, o relógio chega e é acaba tudo. verdade, Mas você estava verdade. falando aí do Evangelho de João, dessa Sim, proposta desse amor da fundação do século para nós. Você falou também de evidenciar esse amor dentro de nós, dentro desse jargão que muitas pessoas usam, né? Ah, Deus me ama, beleza, Deus te ama, mas aí você precisa agora subir um outro degrau. Deus te ama, então você precisa agora experimentar esse amor todos os dias. E experimentar esse amor é intimidade. Experimentar esse amor é viver isso. É fazer como Moisés, Senhor, eu quero tua presença, não quero mais nada. Nada me importa se tua presença não for é. conosco. Você falou aí Fábio, também dessa igreja, as igrejas de hoje, isso, é, as novas igrejas hoje, isso. trazendo uma proposta de evangelho muito diferente, Muito diferente, Fábio. E aí, intimidade. desculpa te interromper, Não, não, mas como está muito contextualizado, a gente não pode perder esse gancho. justo. A gente tá falando de conhecer a Deus, de intimidade, de andar com Deus. E você tocou agora num ponto, né? E Paulo nos adverte para a gente ter cuidado e vigilância nos últimos dias, que são os dias que nós estamos vivendo, acerca dos falsos profetas, de falsas doutrinas. Meu É, irmão, quando a gente vai lá para, acho que é Mateus 24, e Jesus fala dos falsos profetas, meu irmão, olha só que interessante. E naquele dia muitos dirão, Senhor, em teu nome nós curamos enfermos, em teu nome nós expulsamos demônios, né? Diz que Jesus vai falar assim, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. não vos conheço, irmão. Olha a palavra aí. Intimidade. Nunca tive intimidade. Mas não vos porque a proposta de Deus é esse conhecimento. Ser É, conhecido e nos conhecer. conhecer. É essa relação íntima dentro de nós. E a palavra que é dada é o seguinte: eu não vos conheço, vocês que praticam a iniquidade. Né? Então, a obra de santificação, irmãos, ela precisa. A doutrina da santificação. Olha só que coisa interessante, né? A santidade é um atributo de Deus, um dos atributos de Deus. Né? Quando a gente vai estudar teologia, a gente estuda isso. Deus é É, santo. Deus é Mas é um santo. atributo, um dos atributos comunicáveis. O que são atributos comunicáveis? São atributos que estão em Deus, mas que também que Ele quer que estejam em nós. Né? E É, aí, por que a Bíblia diz assim, que nós devemos ser santos? Sede santo, porque o Senhor vosso Deus é santo. santo. Entendeu? Então, essa proposta de santidade para o dia de hoje, eu acredito que nós temos que sair do extremo. Nós temos dois extremos hoje. O Dois extremos. extremo para mim nada mais é do que face da mesma moeda. Né? Se você pegar cara e coroa, né? Se você pegar cara, cara é moeda. E coroa, coroa É, também é moeda. São é. apenas face de uma mesma coisa. Então, existem dois extremos hoje que nós temos que ter cuidado para viver algo verdadeiro da parte de Deus. É o extremo do legalismo e o extremo da libertinagem. Tinage. Muito bem colocado. Tem duas coisas terríveis que a ignorância acerca de Deus acaba levando. É aquela pessoa moralista, né, achando que ela vai conseguir qualquer coisa com base no esforço dela, né, no pietismo dela, e ela bate no peito. É o perigo quando começa a bater no peito. Eu tenho tantos anos de igreja. Eu É, sou pastor de não sei quantos membros. é, Quando essas coisas começam a entrar, meu irmão, sinal amarelo. Por, é, sinal amarelo, porque olha só,
daquilo que a gente leu, a gente falou lá no início, quando é que termina esse conhecimento? Meu irmão, isso é para botar a gente no nosso lugar de humildade. É verdade, verdade. Isso é para você nunca achar que tu sabe nada, irmão. Tenho 38 anos andando com Deus, irmão. Tem uma eternidade vindo aí pela frente. Você acha, né, que já chegou à plenitude? Chegou não. E aí, quando a gente olha para o Jesus, que é o padrão, o modelo, a gente vai ver que o maior exemplo que ele deu foi de humildade. Ele, embora fosse Deus, Verdade. ele se esvaziou, reconhecido em forma humana. Irmãos, o homem ele quer ser tanta coisa, ele quer ser rei, ele quer ser governante, ele quer ser poderoso, ele quer ser Deus, que esse foi o pecado, né, de Eva e Adão, ser igual a Deus. Ser igual a Deus. Tudo que Deus demonstrou que ele quis ser para nos resgatar foi ser homem, né? Ele rebaixa. Né? Então o homem peca, quer ser igual a Deus. Deus, para resgatar o homem, ele vai e se faz como homem. Então, nós devemos continuar, então, assim, com esse perigo do legalismo. Nós não podemos deixar jamais que a nossa mentalidade carnal venha misturar as coisas. Aleluia. Sabe? Venha querer deturpar esse conhecimento que é santo, que é verdadeiro. Então nós temos que pedir a iluminação do Espírito Santo para que nos revele, nos guie, nos ensine, porque esse é o ministério dele para conosco, né? Nos ensinar acerca de Jesus, vestir Jesus em nós, nos ajudar nesse processo de transformação para sermos conformes Jesus. Pedir ao Espírito Santo que nos livre desse extremo da moralidade do legalismo. E o outro é a libertinagem, o que tudo pode tudo. Deus é graça, irmão. Estamos no tempo da graça. É como se graça fosse um passaporte para fazer qualquer coisa. As coisas mais horrendas e profanas que possam existir. Eu hoje até dei uma palavra para uma adolescente, tadinha, né? Ela foi assim, muito ingênua no que ela falou, mas ela precisou de correção. Mas revela um pouco do nível da geração que está nesse outro extremo. Aí ela foi falar do Espírito Santo e ela falou assim, que ela achava o Espírito Santo muito fofoqueiro. Isso foi isso que ela falou. Eu já ouvi isso algumas vezes, e isso é o problema das vezes das redes sociais, se você não filtrar o que você ouve. Justo. Eu entendi que ela quis falar que o Espírito Santo revela as coisas, revela a intimidade dela. É como se ela fosse tão íntima ao ponto, né, de poder falar do Espírito Santo. O Espírito Santo era fofoqueiro por causa disso. Eu falei, filha, não fala isso. Não, mas eu tenho intimidade com o Espírito Santo. Não, eu tenho intimidade com o Espírito Santo. Ele sabe, eu tenho um negócio com ele, as pessoas têm isso. Isso tem que ter muito cuidado. Aí eu falei para ela, filha, nunca fala isso, porque... Aí ela ficou olhando, porque ali eu vi que Deus realmente ali me deu uma graça para falar com ela. Eu falei assim, olha, o fato do Espírito Santo revelar as coisas, os teus segredos, que você não quer falar para ninguém, e revelar para pessoas que ele sabe que quer o teu bem, significa que ele tem cuidado por você. Aleluia. Significa que ele está te protegendo. Isso jamais pode ser confundido como fofoca. Fofoca é uma coisa negativa, pejorativa. Você não confia numa pessoa fofoqueira. Todavia, você pode confiar sempre na pessoa do Espírito Santo, porque ele sempre quer o seu bem. Então, essa mistura do sagrado com o profano, né, de misturar intimidade, isso revela desconhecimento de Deus. Revela desconhecimento. Mas você não vai para o inferno por causa disso, tá me entendendo? Deus é misericordioso, tá trabalhando. Mas isso revela um pouco do nível, dos extremos. Ao mesmo tempo que a gente tem uma irreverência sem sentido que só demonstra falta de conhecimento de Deus, do outro lado também a gente tem um legalismo, né, que no fundo também é ignorância acerca da pessoa de Deus. Ignorância sobre Deus. Então, é verdade. São dois polos hoje, dois fundamentos que estão bem em evidência nos nossos dias, né? O legalismo, né? E essa geração que acha que conhece a Deus, que acha que tem essa intimidade com Deus. E é justamente esse detalhe que diz o texto, essa riqueza de detalhe. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então é conhecer Deus.
E tem essa diferença de conhecer Deus e de conhecer sobre Deus. Né? Isso. Assim como eu e você e muitos já fizeram um seminário, a gente aprende que você no seminário, um curso de teologia vai te trazer um conhecimento sobre a pessoa de Deus, mas não conhecer a Deus. Né? Ter muito tempo de igreja, de leitura de Bíblia, a internet, as mídias sociais, os recursos, vai te dar informações sobre Deus. Agora, conhecer ao Senhor é outro patamar, é outro nível, é outro nível de experiência. É isso que está faltando nessa geração. Perdão, é isso que está faltando hoje para essa nossa geração, como você colocou dessa jovem aí. Isso nada mais, nada menos é o que está sendo revelado dentro dela. A gente está enxergando o que essa geração hoje, dentro da igreja, eles veem Deus dessa forma. Um exemplo, como ela falou, expulsão do fofoqueiro. Cara, muito longe, né? Tadinho, de repente não soube se expressar. Aí você trouxe a graça, a luz do entendimento para ela. Mas, ouviu em algum lugar também. Às vezes ouviu em algum lugar e achou que aquilo ali é realmente... Está expressando o que essa geração está colocando para fora, nada mais, nada menos, o que elas sentem, o que elas entendem de Deus, sobre Deus, mas não conhece a Deus. Sim. E essa é a proposta, e essa é uma grande diferença, isso é um grande diferencial hoje. Sobre Deus e conhecer ao Senhor ou Deus. É muito distante, é muito diferente. E essa geração realmente parece, né? Não podemos generalizar, porque a gente encontra ainda fiéis, remanescentes, que têm essa intimidade. Mas, infelizmente, a geração, né, de hoje está andando por essa linha de um conhecimento sobre Deus, que é muito longe de conhecer a Deus, de andar com Deus, de vivenciar, como falei em algumas lives aqui, experimentar a presença, experimentar as manifestações desse Deus, experimentar, como você falou muito bem no primeiro tempo, esse amor que nos constrange. Você foi muito feliz nisso. Se você diz que ama a Deus, então, se esse amor realmente está dentro de nós, ele tem que nos constranger, ele tem que nos fazer a gente renunciar algumas coisas que nos distancia dele, né? E você falou muito, eu achei isso muito lindo, né? Amar a Deus, entender que Deus nos ama, mas eu preciso trazer, disse João, esse amor para dentro de nós. E aí, trazer esse amor para dentro de nós requer renúncia, requer abrir mão, requer viver num outro nível. Enquanto a meia dúzia está indo para a direita, você está indo para a esquerda, e aí você vai ser taxado de maluco, de santo, de metido a espiritual. Eu já ouvi muito isso no passado, taxado de metido espiritual. Não é que você é metido espiritual, é porque você está vivenciando esse amor, e esse amor te leva por caminhos que não são os seus. Esse amor leva você, essa intimidade leva você por caminhos muito melhores. Aí você falou de cuidado, né? Aí eu lembro aqui de novo, eu amo esse texto do êxodo, cara, o êxodo, a saída do êxodo, sabe? E chega naquele caminho, a gente vê ali providência, a gente vê cuidado, vê carinho, vê o amor, vê a graça, vê Deus preocupado com o seu povo. Não, gente, peraí, Moisés, não vai por esse caminho do mais perto, porque vocês vão se encontrar com os filisteus. E vocês se encontrando com esse povo, vocês vão perder a guerra. Porque esse povo aí, belicamente falando, eles são os caras, eles ganham guerra. E vocês é um povinho simples, que eu amo, que eu cuido. E que se não fosse a intervenção divina, o povo de Israel perderia a guerra com os filisteus. Isso é fato. E aí você vê, como você falou, o cuidado, esse amor com Deus, de Deus com o seu povo. E, olha, esse relacionamento que ele queria ter. Vamos fazer o seguinte, Moisés, vamos por um caminho mais longe. Vamos um caminho pelo mar do deserto, do Mar Vermelho, porque nesse caminho eles vão experimentar a minha presença, o meu amor, o meu cuidado, vão experimentar intimidades comigo, vão ver o quanto eu sou graça, maravilhoso para com esse povo em todo o tempo. Aí a gente conhece a história, né? A coluna de fogo, o maná que descia, sabe? A gente percebe o mar que se abriu, e a gente vê ali o cuidado.
que Deus estava tendo com esse povo e não mudou nada. Ele continua ainda até hoje, querendo ter esse cuidado conosco, querendo que venhamos experimentar esse amor, essa intimidade com esse Deus todos os Amém. dias. E você falou bem também, outra coisa que eu achei interessante, vai muito além, né, desse nosso relacionamento de pai com filho, de esposa com esposa, é muito além. Mas você colocou bem isso aí, deixar aqui gravado nessa live, que quando Deus usa Oséias, esse paralelo da esposa com o esposo, né, é porque ele queria mostrar a que nível era esse amor que Deus queria ter com o seu povo, para que o povo entendesse, né, porque naquele contexto não tinha como mostrar, né, Deus queria mostrar de uma forma mais clara, então ele usa a experiência de Oséias, né, para mostrar, fazer esse paralelo para o povo entender que era assim que ele queria com o povo. Então Deus é muito maravilhoso, de todos os dias, de uma forma às vezes sutil, simples, não vou dizer sutil, mas simples, de que a gente tem essa intimidade, todos os dias, buscar intimidade, crescimento, de conhecer ao Senhor sempre, né? E é um processo, como o texto vai dizendo, prossigamos em conhecer. Aí, quando eu falo prossigamos, me traz o entendimento de prosseguir, de persistir, de buscar, de intimidade, de crescimento. Eu prossigo. Então, Continuidade, né? Continuidade, boa palavra, continuidade. Eu conheço você, mas agora eu quero te conhecer melhor. Então, eu preciso ter relacionamento maior. E isso aí vai requerer de eu, às vezes, abrir mão do meu dia para estar contigo, de abrir mão das coisas que eu faço para te ligar, para a gente conversar. É a mesma coisa, esse paralelo com Deus. E é isso que Deus quer, né? É muito, muito, muito maravilhoso. Cara, a gente vai falar aqui de intimidade, é muita coisa, né? Daqui a pouco vai acabar o tempo da segunda live. Uma outra coisinha que a gente deve refletir, né? Nós precisamos ser autocríticos, né, cara? E Jesus deixou bem claro como é que a gente está falando de conhecer, né? E ele falou ali, pelos frutos vocês serão conhecidos. Né? Então, no evangelho, no reino, não tem esse negócio de falar não, de blá 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 não, de se autodeclarar, bater no peito, eu sou, eu faço. Não adianta, os frutos vão falar quem nós somos. Você falou ainda há pouco sobre a tentação de Jesus no deserto. Isso também dá uma outra live, né? Mas pra gente, na palavra de Deus, tem que vigiar para não perder o caminho, porque o manancial é demais, né? Então, qual era a dúvida de Satanás? O que Satanás ele queria ali no deserto? Ele queria saber se aquele homem ali da Galileia, que foi ali pro Jordão, que estava sendo batizado, aquele homem que veio de Nazaré, se realmente ele era o Filho de Deus. Se realmente ele era aquela promessa lá de Gênesis, que ia pisar na cabeça dele. Então, porque o céu se abriu e falou, esse é meu filho em que minha alma se agrada, se comprar, se deleita. Então todo mundo viu aquilo ali, não só as pessoas, mas o inferno também ouviu aquilo ali. Então eles falaram assim, será que é agora? Será que é ele? Por isso eu acredito que o Espírito Santo levou Jesus de forma estratégica para o deserto, né? Ali em jejum, e começou então a tentação, aquela batalha espiritual. Qual era a pergunta de Satanás? O tempo todo. Se tu és quem? Se tu és de Deus. Se tu és o Filho de Deus, faça isso. Jesus, em nenhum momento Jesus fez o que ele estava falando, sempre contra-argumentou com a palavra, né? E Jesus em nenhum momento falou assim, eu sou e não sou Filho de Deus. Ele só contra-argumentou. Ele estava tentando e Jesus estava frutificando. Jesus estava dando frutos de justiça através da palavra, agindo como o Pai queria que ele agisse, né? Conforme o Filho de Deus age. Ele não falou, Fábio. Quando Jesus vence a tentação, né, nos 40 dias e volta, engraçado que Jesus ele vai cheio do Espírito Santo, Lucas diz isso, mas ele retorna do deserto no poder do Espírito Santo.
E quando ele começa a pregar nas sinagogas e os demônios começam a se manifestar por conta do poder de Deus, os demônios já falavam assim, né? O que queres conosco, Jesus? Sabemos que tu és o Filho de Deus. Sabemos que tu és o Filho de Deus. Todos os demônios que se manifestavam depois falavam, sabemos que tu és o Filho de Deus. Meu irmão, em nenhum momento Jesus disse, eu sou Filho de Deus. Essa era a dúvida das trevas. Mas a forma como ele agiu ali no deserto. Os frutos falaram por ele e ficou, né, dito pelos frutos de uma forma inequívoca. E o inferno não tinha mais dúvida de que aquele homem se tratava verdadeiramente do Filho de Deus. Eita, meu Deus, aleluia. Glória a Deus, né? É muito forte, né? Não precisou anunciar. Não precisou anunciar. Não precisou tocar a trombeta. Nós precisamos, então, sermos autocríticos e olharmos para os nossos frutos. Não se engane. Tiago vai falar do auto-engano. Não viemos nos auto-enganar quando o assunto é reino. É verdade. Não viemos criar coisas que não estão reveladas ali na palavra, já está ali. Como é que estão os nossos frutos, querido? Como é que nós estamos tratando o nosso cônjuge, o nosso vizinho, o nosso próximo? Sabe por quê, Fábio? Quando nós somos inseridos nessa realidade que nós aprendemos aqui, estamos aprendendo juntos, de sermos colocados nesse relacionamento intenso e eterno da Trindade, né? Estando em Cristo, com o mesmo amor que o Pai amou Jesus, ardendo dentro de nós, quando estamos realmente dando lugar para esse amor habitar em nós, mortificando a nossa carne, renunciando ao mundo e rejeitando os ídolos. Irmãos, nós começamos a provar, eu creio, é isso que eu estou buscando para a minha vida, o verdadeiro avivamento. E aí, se eu estou assim, o meu comportamento em relação ao próximo muda inevitavelmente. Sabe por quê, Fábio? Porque eu passo, através da intimidade com esse Deus triuno, ter a mesma visão que ele tem com o perdido, a mesma visão com que ele tem com os vulneráveis, o mesmo amor com que ele tem com aqueles que são humilhados, são desprezados. O meu relacionamento com o próximo muda. Muda. Inevitavelmente, porque João diz, olha, se você diz que ama Deus, mas você não consegue amar o seu irmão, você é mentiroso. Por quê? Porque isso vai evidenciar, o meu amor com o meu irmão e com o próximo, vai evidenciar se eu estou realmente fluindo nessa relação íntima de amor com Deus. Não tem como enganar, irmão. Não tem como. Não é com falar, é com fruto. É com fruto, é verdade. E olha o que diz lá em Mateus 24. 20 benditos de meu Pai, tive fome, deste-me de comer. Tive sede, deste-me de beber. Estava nu, vocês me vestiram. Estava preso, vocês foram me visitar. Né? Aí os súditos do reino vão falar, Senhor, quando nós te vimos assim, fizemos isso com você. Verdade vos digo, quando vocês fizeram um desses pequeninos, a mim o fizeram. Então, aleluia, irmãos, eu creio nesse avivamento que vai partir deste verdadeiro conhecimento de Deus. Isso é verdade. Eu acredito que nós vivemos numa era onde há muita, e eu vou falar para você aqui que eu não vou me colocar como santarrão, como sabichão, não. A começar de mim, eu sou o primeiro a confessar que há muita ignorância acerca da pessoa de Deus no nosso mundo. Muito, verdade. Nós precisamos mergulhar nesse mistério. Nós precisamos, de fato, como diz lá em Jeremias, né? Eu bem sei os pensamentos que tenho de vós, diz o Senhor. Pensamento de paz. Olha os segredos eternos que estão com Ele. Mas como é que Ele vai revelar isso pra gente? Vai ser de qualquer jeito? Não vai. Quando vocês me buscarem de todo o vosso coração, quando vocês aceitarem essa proposta de vir andar comigo. Do meu jeito, né? Com coração. Aí nós vamos experimentar, irmãos, coisas tremendas que homens no passado, John Wesley,
Whitefield, né? Spurgeon, né? Jonathan Edwards, e esses homens, todos eles experimentaram, porque tudo que eles experimentaram está à nossa disposição também. Basta a gente ter fé para isso e caminhar por esse caminho que é maravilhoso. Amém, irmão? Eu acho que já falei muito. Glória a Deus. Não. Estamos ainda partindo para o final, mas você colocou isso muito bem. Esses homens viveram grandes coisas, grandes manifestações, e você foi muito feliz na sua colocação. Tudo isso ainda está à disposição nossa, prontos para estarmos vivenciando isso, desde que eu busque essa intimidade, desde que a gente evidencie dentro de nós esse amor, né? E me faz lembrar de uma pessoa que às vezes ela sempre fala assim para mim, né? Agora ela parou com essa brincadeira comigo, ela sempre falava assim para mim: ah, Fábio, você é o queridinho de Jesus. Eu falei para ela: cara, eu não sou o queridinho de Jesus. Jesus ama todos os seus filhos. É isso aí. O amor é para todos, só que tem uns que querem se aproximar mais dele. São mais pegajosos, né? São mais pegajosos. São mais pegajosos. E aí, cara, para esses que são pegajosos, cara, o amor está sempre pronto. Vai haver sempre uma partícula para esse cara que está próximo dele. Ele vai experimentar algo diferente. Então, a gente lembra de João, né, que estava sempre ali, aos pés, à presença. E o cara viveu grandes coisas. Ele experimentou grandes coisas. Então, essa pessoa sempre me apelidava, né? Você é o queridinho de Jesus. Eu falei: não, eu não sou queridinho. Eu não sou diferente de ninguém. Simplesmente eu tenho o desejo de me aproximar mais. Eu abro mão de alguma coisa. Eu entendo que eu preciso. Eu entendo essa necessidade. Não uma necessidade, deixando claro aqui, como se de um carro que vai ao posto de gasolina por uma obrigação de encher o combustível. Não, é uma necessidade que está ligada ao amor, a desejo de ouvi-lo, de compartilhar. Como eu falei com uma pessoa esses dias, cara, você precisa parar e orar a Deus, buscar a Deus. Ah, irmão Fábio, eu não consigo falar com Deus dessa forma que você está dizendo. Gente, eu falei para ela: cara, calma, vou te dar o segredo. Eu falei para ela: ó, você senta na beira da tua cama, fecha os seus olhos e exponha, e pense como se ele estivesse na sua frente, e aí você fala com ele. Tudo que você está sentindo, ele vai funcionar mesmo? Não tem que dobrar o joelho? Eu falei: não, cara, você não tem que ficar preocupado em dobrar o joelho. Isso é um paradigma que a gente carrega desde os outros. A gente, vamos dizer assim, dos primórdios do Evangelho, né? O dobrar o joelho, aquela coisa. Não que o dobrar o joelho não seja importante, isso é individual, mas é muito além do que isso. Eu falei para ela: senta à beira da cama, fecha os seus olhos, e imagina que Deus está do seu lado, sentado na sua frente, e você está ali para conversar com ele, como se fosse um psicólogo. Ele: será que vai funcionar? Eu falei: vai, cara, vai funcionar. E aí, por incrível que pareça, Eduardo, ele fez. 3 semanas depois ele me ligou. Ele: pô, cara, botei uma cadeira lá no meu quarto, minha mulher me chamou de maluco. Ele falando comigo, e eu comecei, com a cadeira na minha frente, comecei a falar para ele, ele disse que daqui passou uma meia hora, ele já estava chorando, fechou a cadeira, dobrou o joelho, daqui a pouco estava esparramado no chão. Eu falei: tá aí, cara. Que experiência que ele viveu, né? Experiência que ele viveu. Então a gente, realmente, como você colocou, a geração de hoje está longe, muito ignorante, vamos dizer assim, essa palavra, por não conhecer dessa questão dessa intimidade. Sabem muito de Deus, essa é a geração de hoje. Sabem muito de Deus, sobre Deus. Vou deixar isso bem claro aqui na live. Pessoas que conhecem a Deus sobre Deus, mas não conhecem a Deus de verdade. Porque quem conhece a Deus de verdade experimenta grandes coisas. Experimenta o que você falou aí, em Jeremias. Né? Ele vai dizer lá coisas grandes e firmes que tu não sabes. Tu vai experimentar. Só quem tem essa intimidade vai andar na contramão, vai experimentar coisas grandes, vai ver milagres, vai ver câncer sendo expelido para fora, como eu já vi, pessoas sendo curadas de imediato. Eu experimentei coisas maravilhosas durante a minha caminhada, experimentei coisas estranhas, difíceis de se ver. Vou te dar um exemplo aqui. Eu entrei uma vez num lar
para orar a dona da casa, e ela estava desviada da casa de Deus e foi para macumba, para o espiritismo, para o candomblé. Cara, olha o salto que ela deu. Largou Jesus para ir servir ao adversário. E entramos nessa casa para orar. E aí começamos a orar. E o pastor que estava liderando a reunião, ele falou assim, ó, vamos nos dividir nos cômodos e nós vamos orar cada cômodo. Eu fiquei com a cozinha de imediato. E aí comecei a orar, Senhor, toma esse cômodo nas tuas mãos, toma esse lugar. Senhor, repreende o mal nessa casa, traz a tua graça para cá. E pá, daqui a pouco o Eduardo ouvia aquela... É só para quem crê. Vai ficar gravado isso aqui, mas é só para quem crê. Eu vi aquela gaveta do armário se abrindo sozinha. E em meio àquela gaveta que se abriu sozinha, me levanta o garfo. E o garfo fica em pé. E o garfo passa assim na minha frente, sozinho, voando. E o garfo cai no chão. Varão, eu vou ser sincero contigo. Eu confesso assim que humanamente falando, a gente, na hora, depois eu fiquei rindo, né? Eu falei, Jesus, que coisa de louco. Mas, beleza. Mas, na hora, a gente percebe a dimensão e a profundidade que Paulo fala dessa batalha espiritual, dessa guerra espiritual. Ali eu fui entender, Eduardo, do que Paulo fala desse mundo espiritual, como ele funciona de verdade. Eu nunca tinha visto aquilo. Cara, aquele garfo passou na minha frente, ó. E depois ele caiu no chão. Eu falei, Satanás, adversário, eu sei que tu já tá aqui. Tu não tem espaço. Aqui tem luz. Pum, sai. Depois eu fui pro quarto da dona da casa, Eduardo. Eu comecei a orar, a luz acesa. Liguei a luz e comecei a orar. No meio da oração, a luz se apagou sozinha. A luz começou a piscar sozinha. De repente, a luz apagou, não acendeu mais. E todos os cômodos estavam com luz, só no quarto dela, quando eu estava orando, estava sem luz. Então, assim, a gente vai experimentando, quero deixar claro aqui, não é só coisas boas, manifestações, a graça, milagres. A gente vai experimentar também batalhas espirituais, mas para quem tem intimidade. A gente consegue também entender que é Deus que está nos guiando, nos proporcionando crescimento, nos proporcionando maturidade, de entender esse mundo, né, que existe entre o nosso, que é o mundo espiritual. E cara, já foi muitas experiências. E o Jeremias fala sobre isso, né? Jeremias 29:11 vai dizer lá, né? Pensamentos bons que eu tenho de vós, não de mal, mas para que experimenteis qual seja a vontade, os sonhos de Deus para nós. Aí você fechou muito bem. É só para quem tem intimidade. Sim, e foi bom você trazer para o campo da batalha espiritual, porque Paulo diz que nós não devemos compactuar com as obras infrutíferas das trevas. Nós precisamos entender o reino que a gente faz parte, né? Justamente. Não saindo de João lá, João falando, né, do verbo, dizendo que a vida de Deus estava nele, né? E ele é a luz dos homens. E as trevas não puderam suportar essa luz. Então, quando você fala desse poder aí das trevas, que há um poder sim das trevas, né? A gente viu uma manifestação. Por que aquilo ali estava acontecendo? Né? Depois a gente pode até fazer lives de batalha espiritual. Isso é uma manifestação de último grau, assim, de desespero das trevas. De desespero das trevas, você colocou bem. O desespero, porque o sonho de Satanás é agir no oculto. Satanás não gosta de ficar se revelando, não. Ele quer destruir vida lá e ninguém saber que ele está lá. Justo. É igual o ladrão. O ladrão, ele não quer aparecer. Né? Ele não quer que o nome dele, a foto dele fique lá no cartaz procura-se. Justo. Ele não quer. Ele quer ficar ali agindo no oculto mesmo. Então o sonho de Satanás é fazer as obras de matar, roubar e destruir sem ninguém saiba que é ele que está agindo por trás. Então, quando ele se revela, como ele se revelou no deserto, olha só que coisa interessante lá. Ninguém viu o diabo aparecendo para ninguém no Velho Testamento, mas para Jesus apareceu. Por quê? Desespero. É verdade. Chegou a minha hora, entendeu? E aí, quando você aconteceu isso, quando nós temos essas manifestações impressionantes, porque ele quer impressionar, né, a tentativa desesperada. É o desespero. Eu já tive uma experiência parecida como essa. Não foi um garfo
o garfo subindo, mas o copo Ah, foi que foi. Eu e minha esposa, nós tivemos uma experiência dessa, né? E aí a gente começou a orar e Deus revelou o espírito no oculto agindo. Mas por que se manifestou? Desespero, né? Fechando essa fala, olha que coisa interessante, por o fato de a gente entender que a gente não pode ter parte com obras infrutíferas das trevas. A Bíblia diz lá em Colossenses: bendito Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu amado Filho, do seu Filho amado. Deus, para ter intimidade conosco, para se relacionar conosco, Ele nos transportou primeiro. Ele não tem comunhão com as trevas, o Fábio. Para ter comunhão com a gente, Ele nos tirou daquele estado de trevas e nos colocou numa realidade de luz. Então, nós devemos caminhar sabendo a quem nós pertencemos. E não podemos flertar de maneira nenhuma com coisas das trevas. E a gente pode pegar muito exemplo aí de pessoas que acham graça em coisas que não deveriam achar, né, cara? Entendeu? verdade. Curtem nas redes sociais coisas que não deveriam curtir, comentam coisas que não deveriam Não irão comentar. Falam isso muito aqui. Compartilham coisas que não poderiam compartilhar. Tá vendo ali, rapaz? Eu gosto muito de televisão, sabe? Eu assisto televisão. Eu sou uma pessoa extremamente... Eu falei pra você, a gente tem que, né, separar as coisas, mas a televisão não vai tomar o meu tempo todo do meu dia, entendeu? E eu também não vou ficar olhando coisa que também eu sinto que não tá me fazendo bem, não tá edificando. Mas, rapaz, tem uma série aí, cara, umas séries esquisitas aí que as pessoas, cara, crente dizendo que curte. Por exemplo, a série Lúcifer, né? A pessoa, né? A coisa tá gritante lá, querendo mostrar mesmo o diabo pop, né? O diabo legal, né? E as pessoas, elas ficam se deixando levar por coisas que não fazem mais parte do reino. Então, vale a pena a gente também tocar nisso, porque a Bíblia diz que esse Jesus, esse Pai, esse Espírito Santo, esse Deus triuno, agora o Novo Testamento vai falar sobre o Espírito Santo, né? Mas lá em Ezequiel vai falar de Deus, ele tem ciúmes de nós. Aleluia. E quando fala do ciúme, é justamente desse flerte que às vezes muitos têm com as coisas infrutíferas das trevas. Lá em Ezequiel, quando Deus pega Ezequiel e mostra lá ele andando numa dimensão de arrebatamento em espírito pelo templo, ele ia mostrando, ele fala: olha, filho do homem, veja o ídolo que causa ciúmes ao Senhor. O ídolo, mostrando assim no templo vários desenhos de ídolos que a nação de Israel estava praticando idolatria. Aleluia, verdade. Aquilo ali diz ali que causava ciúmes. E aí, Paulo vai dizer também, né, que quem destruiu o templo de Deus vai ser destruído, porque ele diz, né, que ele tem ciúmes de nós. Então nós precisamos entender que isso é muito sério. Isso é muito sério, meu irmão, porque imagina, você contou um contexto de uma pessoa que estava na igreja e foi para questões que a gente sabe, a gente tem que respeitar as religiões, né? Tem que ter muita sabedoria para lidar com isso, porque as pessoas que estão lá, elas estão, na maioria, na sua ignorância. A maioria, elas têm que ser amadas, nós temos que pregar o evangelho com maior amor, com maior sabedoria, para não fazer do evangelho guerra religiosa, que é tudo que o diabo quer e Deus não quer. Quebrar cinto de macumba, isso nada a ver, Deus não está nisso não, né? Deus não está nesse negócio não, tudo que o diabo quer é essa confusão toda. Mas imagina uma serva de Deus, uma pessoa que conhece a Jesus e vai ter pacto com o diabo. Por isso, esse nível aí que você experimentou, para você ver como é que é sério isso, entendeu? Ela saiu de um nível de intimidade de um Deus e foi para um outro nível totalmente diferente, totalmente distante. Mas graças a Deus, eu soube que depois de muito tempo, eu soube que ela voltou, já está bem novamente. Mas
Foi uma experiência. Mas o garfo... Mas o garfo... cara, o garfo apareceu lá para mim e foi uma experiência que nunca mais eu esqueci aquilo. Cara, é Deus, porque senão a gente sai correndo da hora. Mas a gente sabe, é uma coisa que a gente sempre fala, né? Nós precisamos saber quem nós somos no reino, Eduardo. Isso aí. Quando você sabe quem você é no reino, cara, já mudou 50% da tua caminhada. Quando você não identifica quem você é como essa identidade que nós temos, nosso RG. É isso que você apresenta lá quando vai votar, vai fazer um documento, preencher um formulário. Você precisa ter RG. E aí, eu vou terminar aqui, a gente precisa saber quem nós somos. Porque eu vou usar um texto aqui bem para a gente fechar. Aqueles homens que foram usados pelo inimigo e eles disseram bem assim, olha, Jesus, Paulo, eu bem sei quem são. E vocês? Cara, isso traz essa conotação de intimidade com Deus. Quem tem intimidade com Deus, o inimigo sabe quem é quem, ele sabe quem é, ele sabe quem são os dele, quem não são. E aí, também é uma proposta de um texto muito forte. Ele diz, ó, Paulo, eu nem sei quem é, Jesus também. E vocês, quem são? Então, a gente precisa entender nessa noite quem nós somos no reino. E segundo, a gente precisa entender que essa intimidade com esse Deus faz toda a diferença. E foi essa intimidade que Deus estava buscando com o seu povo através de Oséias, que o povo se religasse com ele de novo, voltasse novamente para a presença dele, para que esse povo experimentasse a liberdade no sentido físico da coisa que eles estavam presos, exilados. E Deus queria trazer muito mais, uma vida nova, uma presença de novo com ele, a manifestação de todas as coisas que estavam no coração de Deus, Deus queria para aquele povo. E aí a gente fecha a live dizendo hoje que em todo esse Velho Testamento, como eu disse aqui no início, a gente sempre vai enxergar no novo, na nossa geração, o amor, a preocupação de Deus, que a gente tem essa intimidade com ele todos os dias. Amém, né? Varão, eu quero pedir a você, nesse momento, já estamos no finalzinho, eu sempre faço isso, que o meu convidado faça essa oração final para a gente terminar, né, com essa oração que pedindo ao Senhor que nessa geração, né, levante pessoas com essa intimidade. Amém. Quero agradecer mais uma vez a Deus pela sua vida, pelo convite. Foi um imenso prazer, foi muito edificante trocar aqui. Alguns irmãos que passaram por aqui, mas depois vão em volta, né? Também. Vão em volta, muito grande. Sou teu servo, tá bom? Precisar aí, tamo junto. Tamo junto. Amém. Oremos. Pai amado, louvado seja o teu nome, graças te damos por essa oportunidade maravilhosa, por esse canal, meu irmão Fábio. Deus, que tu continue usando o teu servo para a glória do teu nome, que esse veículo, Senhor, seja um instrumento para a glória do teu nome, para a edificação de vidas, para que teu nome seja exaltado e teu reino cresça na face da terra. Verdade. Senhor, que possamos crescer nessa proposta, avançar nesse convite, Senhor. Verdade. De conhecer e continuar, prosseguir, conhecendo ao Senhor. Senhor, que venhamos nos parecer cada dia mais com Jesus. Aleluia. E desfrutar, Senhor, do eterno amor que o Senhor tinha e tem com o Filho. Aleluia. Que possamos nos parecer com Ele e cumprir o teu propósito aqui na face da terra. E que as nossas vidas sejam profundamente afetadas pela revelação do teu amor em nós. E que assim possamos agir, andar, caminhar, pensar e falar segundo, ó Deus, a motivação desse amor em nós. Em nome de Jesus nós te oramos, te amamos e te agradecemos. Amém. Amém. Graças a Deus. Meu amigo, que Deus abençoe. Não sei se você percebeu, passou por aqui também a nossa amiga Isabel, né? A Isa passou aqui também, já passou aqui, não sei se ainda estão assistindo, mas passou aqui. E quero desejar também para a Isa um abraço. Muitos anos que eu não vejo a Isa. Para ela também, quanto tempo, né? Pô, a Isa é benção, Isabel, um beijão no coração para você, minha irmã. Parceira de mocidade. Parceira de mocidade, é verdade, verdade. Qual lembrança boa? Só lembrança boa, só gente boa passando aqui. Cara, que Deus te abençoe
bom um final de semana debaixo da graça e que venhamos continuar nessa intimidade, buscando essa intimidade com Deus. Em breve Amém. eu te entro em contato contigo para a gente fazer outro tema, e a gente vai descortinando aí a palavra. Amém. Que Deus Amém. dando graça e a gente faz, para honra e glória dele. Manda um abraço para a esposa aí também, não sei se tá Obrigado aí. para você também, cara, para o pessoal aí também. Amém. Um abraço. Te amo, viu, irmão? Amém, igualmente. A paz.